Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciamos mais um estudo de Escola Sabatina. É a lição de número 11, o título Dever de Reprovar o Pecado. Estamos aqui numa sucessão de assuntos importantes, um relacionado com o outro. É importante, então, que se assista, por exemplo, à lição anterior, o segredo do poder, em que mostra como a igreja cristã primitiva perdeu o seu poder, perdeu a sua influência, as doutrinas foram corrompidas, hipócritas e pecadores foram aceitos e Satanás assim prosperou, trazendo o opróbrio, o vitupério para a causa de Deus, dizendo que até mesmo os fiéis são difamados pelos incrédulos pelo mau exemplo desses cristãos. Então são assuntos muito solenes que estamos estudando e ao meu lado está aqui mais uma vez o irmão Mauro e o verso áureo então, por gentileza. Isaías 56, 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se pode fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então, a Bíblia diz outro texto, se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer, irmão Mateus? Ambos cairão no buraco, no abismo. Se os atalaias são cegos, o líder é cego, vai guiar a igreja na cegueira. E aqui diz que eles nada sabem, mas estes cães são gulosos, não se podem fartar, eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, não para o caminho de Deus, mas para o seu próprio caminho. Deixam as coisas de Deus. Primeira pergunta: por que a igreja de Deus perde a ligação com Deus? Irmão Mateus, por favor, essa nota. Testemunho para Ministros 427 declara: muito há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que revele determinado esforço para erradicar o mal. Limpai o acampamento, pois nele há anátema. E no Patriarcas e Profetas, página 497, diz: o pecado de Acã trouxe revés a toda a nação. Pelo pecado de um homem, o desprazer de Deus repousará sobre sua igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. A influência que mais temida deve ser pela igreja não é a dos francos oponentes, incrédulos e blasfemos, mas dos que incoerentemente professam a Cristo. Esses são os que impedem as bênçãos de Deus de virem a Israel e acarretam fraqueza a seu povo. E nós vemos que nos dias de Israel, nos dias passados, houve o pecado de Acã. Um membro de igreja apenas trouxe a maldição para toda a igreja. O testemunho fala assim: dentre os milhões de Israel, apenas um homem houve que transgredir a lei de Deus, e a maldição caiu sobre toda a igreja de Deus. Como?
É tão importante isso. Por isso que a igreja tem o dever de reprovar o pecado. Porque senão, se a igreja não cumprir o seu papel, o pecador está lá dentro e a igreja é tida como culpada. Mas alguém pode questionar-nos. O caso de Acã não era um caso secreto? E aqui fala que a igreja ela só se torna responsável daquilo que é revelado. Tem coisas que nunca saberá. Mas o que deve haver por parte da igreja é a investigação. Não adianta agora um pastor também agir de maneira que sempre fechando os olhos para não ver. Sim. Quer dizer, ele poderia até ver o mal acontecendo, mas ele voluntariamente ele olha para o outro lado, fecha os olhos, se esquivava, né, irmão? se esquivando para não ver o mal. Já está sendo culpado? Claro que está, Claro. porque ele não está fazendo o seu trabalho que é de pastorear as ovelhas. Sim. Justamente, esse é o papel. Então, também no caso de Acã foi necessária essa investigação, porque eles viram que estava faltando a bênção de Deus. E aí foi necessário, e a mesma coisa vale em nosso tempo. Então é um assunto seríssimo que estamos tratando e temos que tratar com a maior seriedade. Muitos vão acusar de fanatismo, radicalismo, mas o que a gente tem que olhar aqui é o que está escrito. A falta de vigor, a queda de várias denominações cristãs tem ocorrido por falta de observar estes pontos. Irmão Mateus, o que me traz, me deixa ficar pensando, é que o pecado de Acã era um pecado que ninguém sabia. Era um pecado encoberto. E o texto diz assim, muito há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja como? Verdadeiramente culpada. O pecado que não é revelado tornou a igreja culpada de Israel. Também deu problema, porque eles foram invadir a cidade de Ai e lá pereceu muitos israelitas, porque havia pecado na igreja. Foi muito fácil a tomada de Jericó, mas uma outra cidade pequenininha não conseguiram fazer a tomada, porque a maldição estava sobre ele. E o texto diz assim, eu não serei mais convosco, porquanto estão amaldiçoados. Tinha que tirar o pecado do meio da igreja. A nota final disse, né? Estes são os que impedem as bênçãos de Deus de virem a Israel e acarretam fraqueza a seu povo. Então tem que haver o inquirir. Um membro ele faz parte de um corpo, ele não pode ficar avulso dos demais. Este membro, então, se ele estiver enfermo, tem que ser o quê? Curado, tratado, justamente para recuperar a igreja também a sua bênção. Se uma pessoa fica doente, seja num ponto só, um ferimento, um machucado, aquilo já transtorna todo o corpo. É assim que acontece, né? Pergunta 2. Que dever nos cabe caso nos queiramos nos tornar como as demais denominações? Como deve ser feita a reprovação? 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Agora teremos os textos do Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 358. Sempre haverá o espírito de insurgir-se contra a reprovação de pecados e ofensas.
Silenciará, porém, a voz da repreensão por causa disto? Se assim for, não nos encontramos em melhores condições do que as várias denominações de nossa nação, as quais temem tocar nos erros e nos pecados dominantes entre o povo. O que está acontecendo entre as várias denominações, irmão Mateus? Temem tocar em pecados populares, né? Pecados que se tornaram comuns na sociedade. E não se levanta a advertência. E o texto da lição anterior, irmão Mateus, voltando ali, diz assim: sendo que muitos deles são ricos, deverão ser conservados dentro da igreja, embora não estejam mais ali em condições de se achar do que Satanás e seus anjos. Mas porque são ricos, passa por alto os seus pecados. Existe em detalhes esse diagnóstico das igrejas no grande conflito, no capítulo A Causa da Degradação Atual, que vem falando da mensagem do segundo anjo, e nos fala da religião estar na moda diante do mundo, mas essa religião nominal que não requer sacrifícios, né? E por isso então falta o poder, o vigor de Deus para esses. Mas aqui, na nota que o irmão deu, diz que se não houver essa voz de repreensão, de reprovação, apesar de muitos não irão aceitar a reprovação, aqui diz, né? Mas tem que haver a reprovação do pecado. Mas diz que se não fizer isso, está falando para a igreja de Deus que não vai ficar melhor que as demais igrejas. Vai ficar igual todas. Vai ficar igual. E se ficar igual, vai continuar com as bênçãos de Deus? Não vai. Com certeza. Todas as bênçãos de Deus para poder ser derramada na igreja de Deus, sempre a igreja de Deus teve de atingir a condição. Irmão Mateus vai ler a parte final da nota do terceiro testemunho 358. Homens e mulheres com diferentes temperamentos, reunidos como igreja, têm peculiaridades e defeitos. Quando estes se desenvolvem, exigem reprovação. Se os que ocupam posições importantes nunca reprovassem, nunca repreendessem, manifestar-se em breve uma condição pervertida que desonraria grandemente a Deus. Como, porém, se fará a reprovação? Responde o apóstolo, com toda a longanimidade e doutrina, 2 Timóteo 4:2. Os princípios devem ser de maneira impressiva apresentados àquele que necessita da repreensão, mas nunca se devem passar por alto, indiferentemente, os erros do povo de Deus. Então aqui mais orientações. Primeiro de tudo é reconhecermos que a igreja de Deus é composta de pessoas o quê? Falhas. Cada um tem um tipo de educação, tem os seus próprios costumes. Uma coisa que para o outro não ofende, para o outro de repente que é mais sensível já vai ofender e assim por diante. Mas as diferenças de personalidades, elas devem ser toleradas. Ninguém tem que ser posto num molde só. Por outro lado, se essas peculiaridades se transformarem em um ato pecaminoso, de fato, isso tem que haver o quê? A reprovação. Mas aqui falou que a reprovação pode ser feita de qualquer forma? Não. Com toda a paciência, longanimidade e doutrina. O que significa isso? Os princípios de Deus. Não é uma autoridade do pastor, uma carteirada, como se fala, né? Eu sou o pastor, eu estou mandando que você faça assim. Não, de forma alguma. O pastor vai fundamentar porque ele está reprovando a pessoa, né? E aqui nós vemos que realmente esta obra é necessária para buscar recuperar essas pessoas. Então. O que é a compaixão não santificada que é denunciada pela mensageira do Senhor? Haverá homens, isso está no terceiro testemunho 359. Haverá homens e mulheres que desprezam a repreensão e cujos sentimentos sempre se insurgirão contra ela. Não é agradável que alguém nos mostre nossos erros. Em quase todo caso em que se faz necessária a reprovação,
Haverá alguns que deixarão de considerar que o Espírito do Senhor foi ofendido e sua causa injuriada. Eles se condoerão dos que mereceram a censura por terem sido magoados sentimentos pessoais. Toda essa não santificada compaixão torna os que a manifestam participantes da culpa da pessoa reprovada. Em 9 casos de 10, se o que sofreu a repreensão fosse deixado sob o senso de suas culpas, haveria sido ajudado a vê-las, sendo assim reformado. Mas os que, de forma intrometida e profana, se condói, dão significado totalmente errôneo aos motivos do reprovador, bem como a natureza da repreensão. E assim, se condoendo pelo que foi repreendido, ou levam a achar que foi realmente maltratado. E seu sentimento se insurge em rebelião contra uma pessoa que simplesmente cumpriu seu dever. Irmãos, esta parte é muito pesada. Uma pessoa está recebendo a reprovação por faltas, outras pessoas se levantam contra, outras pessoas são responsáveis, estão participando da mesma culpa, porque estão dizendo, está cometendo injustiça contra o irmão, e não é uma injustiça, está corrigindo as faltas e os erros. O pastor foi apenas cumprir o seu dever. Alguém se condoeu e disse, eu acho que isso está errado o que o ministro está fazendo. Então, deu sanção àquela pessoa para dizer, está cometendo uma injustiça comigo. E aí ele se rebela de uma vez. Então aqui fala, se essa pessoa reprovada fosse deixada a refletir sobre o seu erro sozinha, sem interferência de outros, ela ia acabar enxergando o seu erro. Poxa vida, estava errado mesmo. Então olha o mal que uma pessoa pode fazer ao se intrometer nessa questão, de aí a pessoa, o ego é inflamado e a pessoa fala, eu não estou errado, não. E a pessoa resiste, a essa reprovação. Isto é bem familiar a mim, irmão Mateus. Já presenciei isso ao vivo. Pessoa foi repreendida porque merecia e muitas pessoas se levantaram a favor da pessoa repreendida. E sabe qual foi o final? Separação da igreja, e formou uma outra igreja porque foi repreendida e não se humilhou diante da repreensão. Olha onde o inimigo leva a coisa. Muito sério o assunto que estamos tratando, E na 360 conclui dizendo, Deus queria que seu povo fosse disciplinado e levado à harmonia de ação, de maneira a terem o mesmo ponto de vista e serem de um mesmo espírito, julgando da mesma forma, a fim de produzir esse estado de coisas, muito há a fazer. O coração natural deve ser submetido e transformado. Então, muitas vezes também esse se doer pelo reprovado é por questão familiar, porque um é parente do outro, é primo, é sobrinho, é irmão, é alguma coisa, e a pessoa mistura as coisas. Não pode ser assim, deve ser tratado de maneira séria, santa esses temas, sabendo que Deus requer de sua igreja tal obra. Nós vemos que a reprovação do pecado começou aonde? No céu. Houve rebelião, foi reprovado. Quando há pecado na igreja, quando há problemas, tem que ser reprovado também. Pergunta número 4. Que classe de pessoas sempre haverá? Esse texto também, que está no Testemunho para a Igreja, volume 3, página 114, ele é muito pesado, muito enfático imaginarmos o que ele descreve aqui. Vejamos. Se as pessoas forem tão merecedoras de ser separadas da igreja como Satanás o foi de ser expulso do céu, o que eles vão ter? Terão simpatizantes. Que tristeza. Há sempre uma classe que é mais influenciada por indivíduos do que pelo Espírito de Deus e pelos sãos princípios.
E em seu estado não consagrado, essas pessoas estão sempre prontas a tomar o partido do erro e pôr a compaixão e simpatia juntamente com os que menos a merecem. Esses simpatizantes exercem poderosa influência sobre outros, veem-se as coisas sobre um aspecto errado, ocasiona-se grande mal e muitas são as pessoas arruinadas. Então, que cenário é colocado aqui, mesmo que a pessoa deva, assim como Satanás, ser tratado como deve ser tratado, ser ainda repreendido. terão pessoas que vão se doer, vão se simpatizar com aquela pessoa, né? E o estrago é muito grande. Porque a rebelião, o texto diz que é como o pecado de feitiçaria. É triste. Uma pessoa se rebela, acaba levando muitas pessoas junto. Os simpatizantes acompanham. Muito bem. Quando os ministros passam por alto os pecados, como Deus os trata? Quem paga por isso? 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ele, Deus, quer ensinar seu povo que a desobediência e o pecado são excessivamente ofensivos a seus olhos. Não devem ser considerados levianamente. Ele nos mostra que quando seu povo se encontra em pecado, deve-se tomar imediatamente medidas positivas para tirar esse pecado do meio deles, a fim de que seu desagrado não fique sobre todos. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posições de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles. E seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. No trato do Senhor com seu povo no passado, ele mostra a necessidade de purificar a igreja de erros. Um pecador pode difundir trevas que excluam a luz de Deus de toda a congregação. Ao as pessoas compreenderem que se estão adensando trevas sobre elas, sem que saiba a causa, deve buscar diligentemente a Deus, em grande humildade e abatimento do próprio eu, até que os erros que ofendem o seu espírito sejam descobertos e afastados. Então deve enxergar aqui, irmão, quando as trevas estão se adensando sobre a igreja e buscar a Deus por orientação. Pode ser que seja eu o problema. Olha só, a gente não deve pensar também simplesmente agora eu vou ter que ficar investigando os demais, mas será que não é eu que estou enfraquecendo a igreja? Sim. Sendo um membro vacilante? Então é necessário essa seriedade desse assunto. E diz, quando os ministros não fazem o seu trabalho, passam por alto pecado, como Deus os trata? Eles caem no desagrado de Deus. O desagrado de Deus estará sobre eles, só que não é só sobre eles. Quando os ministros deixam os pecados de lado, sem tratar, o povo sofre as consequências, porque a maldição de Deus repousa sobre toda a igreja. Então os membros leigos devem incentivar que o pastor faça o seu trabalho. Para limpar o acampamento. Que coisa maravilhosa. Sexta pergunta. Que grau de culpa recebem os que passam sem aconselhar e corrigir erros em seus irmãos? Salmo 51, 17 e 18 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Agora a continuação também do mesmo texto do Testemunhos para a Igreja, volume 3, 265, por gentileza. Deus nos manda falar e não ficaremos silenciosos.
Se há erros claros entre seu povo e os servos de Deus continuam em frente, indiferentes a isso, estão, por assim dizer, apoiando e justificando o pecador, e são igualmente culpados, incorrendo tão certo como ele no desagrado de Deus, pois serão tidos como responsáveis pelo pecado do culpado. Foram-me mostrados em visão muitos casos em que o desagrado de Deus foi atraído por negligência da parte dos seus servos, quanto a tratar dos erros e pecados existentes entre eles. Os que passaram por alto esses erros têm sido considerados pelo povo muito amáveis e de disposição benigna, simplesmente por haverem eles recuado do desempenho de um claro dever escriturístico. Esta tarefa não agradava a seus sentimentos. Portanto, eles a evitaram. Irmão Mateus, se existir uma coisa dolorosa, é mexer com os pecados alheios, pecados existentes dentro da igreja, já não sabendo qual será a reação do pecador. Mas que deve ser feito, deve ser feito. Goste ou não goste, custe o que custar, a igreja, o acampamento de Deus deve ser limpo, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas. Não é assim? Mas pela falta de espiritualidade do povo, o que acontece? Qual é o tipo de pastor que eles gostam? Muito amáveis. Os favoritos são esses, então, que recuam esse dever escriturístico, né? Então é lamentável. Mas aqui a pergunta, ela é bem enfática, né? Diz assim, que grau de culpa recebem esses que não corrigem, não aconselham os irmãos em erro? Aqui falou, igualmente culpados eles se tornam. Olha a gravidade desse pecado. A pessoa não está na prática daquele pecado, mas ela, ao sancionar a atitude de seu irmão, ela se torna igualmente culpada. Terrível, né? E por isso que Deus quer que haja atuação do seu ministério, atuação da ordem evangélica. É preciso que seja feito. Lembrando, irmão Mauro, que em Mateus 18, a autoridade é delegada à igreja, os passos bíblicos e tudo mais que tem que ser realizado. Cabe ao ministro organizar tudo isso, ordenar e sancionar as decisões da igreja. É interessante quando nós analisamos este assunto, visto que muitos membros leigos também, eles não fazem a sua parte. Acham também que tudo o ministro tem que realizar, reprovar. Questões locais, as próprias pessoas locais deveriam resolver. Mas à medida que a pessoa reprovada não aceita a reprovação, vai se passando para os próximos passos, é levado o caso à igreja e tem que haver então uma decisão final, não é mesmo? Sim. Então, irmão Mateus, Deus deu poder à igreja, delegou esse poder de repreender o pecado. A igreja, Deus deu o poder dela atuar nessa questão. Quando a pessoa repreendida não aceita a repreensão, a igreja então chama o ministro e o ministro vem para acatar a decisão que a igreja tomou nesse caso. A igreja que decidiu, o ministro apenas aprovou a decisão já tomada pela igreja, porque Deus outorgou este poder à sua igreja organizada aqui na terra. É isso que está escrito na palavra de Deus. Por que certos ministros não veem o pecado aberto e chamam tudo de joio? Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. João 9, 40 e 41.
E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Por que será que eles estavam dizendo que viam? Eles enxergavam as coisas sim, mas estava dando uma de cego. Sim. Então, por isso é que a culpa estava sobre eles, porque eles estavam sabendo que estavam rejeitando o Filho de Deus e as verdades. Então, agora nós vamos meditar um pouco sobre essa questão. Primeiro, no Parábola de Jesus 71, fala assim: Cristo ensinou claramente que aqueles que perseveram em pecado declarado devem ser desligados da igreja, mas não nos confiou a tarefa de ajuizar sobre caracteres e motivos, ou como está em outra tradução, julgar o caráter e os motivos. As duas traduções seguem o mesmo sentido para nós, e é importante nós meditarmos então sobre esse texto, que é um trecho do Parábola de Jesus comentando sobre a parábola do trigo e do joio. Na parábola do trigo e do joio não está falando sobre pecado aberto, pecado declarado, não é mesmo? Sim. Não está falando disso. Mas a mensageira do Senhor, ao explicar essa parábola, ela fez questão de destacar o quê? Que Cristo ensinou que aqueles que perseveram em pecado declarado devem ser desligados da igreja. Cristo ensinou na parábola do trigo e joio isso? Não. Ensinou em outros lugares. Por exemplo, Mateus 18, em que fala dos passos bíblicos e tudo mais, da autoridade que a igreja tem. Que for ligado na terra será ligado no céu, que for desligado no céu será desligado na terra, né? Mas aqui, então, nós vemos que, de fato, se por um lado há essa obra de desligar os que estão em pecado declarado, ele não nos confiou a tarefa de arrancar o joio, em outras palavras, que é o que? Ela já interpreta aqui, julgar o caráter e os motivos de alguém. O caráter é algo interior. Sim. Nós não estamos falando da reputação de uma pessoa. Estamos falando do caráter. Algo que a pessoa vai desenvolvendo, construindo. E a motivação, a intenção que a pessoa fez algo. Uma pessoa, ela pode ir lá na frente, numa apresentação, num cântico, num louvor, e ela pode estar o quê? Orgulhosa fazendo aquilo. Sim. Tendo feito aquilo, querendo se aparecer. Isso. E nisso nós não devemos julgar. Não sabemos ela a e Deus, intenção. ela e Deus. A pessoa vai lá na frente e você não sabe qual é a intenção que está no íntimo do coração dela. Então, a pergunta falou assim: por que certos ministros não veem o pecado aberto e chamam tudo de joio? Porque esses pastores, então, estão numa conveniência. Eles não querem fazer o trabalho de reprovar o pecado declarado e fala que joio é pecado declarado. Nada mais falso do que isso. Uma aplicação completamente errada. Mas vejamos ainda o que fala no Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266, o espírito de ódio que tem havido por parte de alguns, por terem sido reprovados erros existentes entre o povo de Deus, trouxe cegueira e um terrível engano à sua mente, tornando-lhes impossível discernir entre o que é certo e o que é errado. Apagaram a própria visão espiritual. Podem testemunhar erros, mas não sentem como Josué. Não se humilham por sentir o perigo das almas. O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Então,
é algo aqui que nos fala de uma cegueira de não discernir entre o certo e o errado, mas é que eles desenvolveram isso por escolha própria. Agora eles recebem a operação do erro. Vamos lembrar da rebelião, irmão, de Coré, Datã e Abirão. Nossa. Diz que eles, no final das contas, estavam acreditando que estavam fazendo a obra de Deus. Você já pensou? Eles inventaram engano e depois se enganaram a si próprios. E agora, esse trabalho, mais do que nunca, deve ser feito no tempo do selamento dos 144 mil, e que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, como levar a igreja de Deus a se tornar irrepreensível diante do trono, se deixar os pecados declarados, erros dentro da igreja, vendo as coisas? Eu me lembro de um texto importante que o irmão leu. Muito há que nunca saberemos. Eu diria que esse é o joio. Nós não vamos saber. Quem sabe disso é o terceiro anjo. Mas o que é revelado torna a igreja culpada se ela não tirar o mal do meio de si. Ela é responsável, ela é culpada na questão. Agora, para levar a igreja remanescente, a igreja de Deus, a unidade de fé e a ser uma igreja limpa e santa, tem que ter atuação. E esse é o povo que serão selados e na sua boca não pode ter engano. Eles levam a sério a salvação das pessoas. Por isso que vem o pecado em seu caráter real, que é algo maligno que causa dano, causa o mal. Isso realmente, mesmo. Né? Que obra fazem os que apoiam o pecado? Entrarão porventura no conselho de Deus? Salmos 15, 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Irmão Mateus vai concluir a parte final do terceiro testemunho, 267. Quem subsiste no conselho de Deus a esse tempo são aqueles que, por assim dizer, desculpam os erros entre o professo povo de Deus e murmuram em seu coração, senão abertamente contra os que reprovam o pecado? São os que tomam atitude contra eles e se compadecem dos que cometem erro? Não, absolutamente. A menos que eles se arrependam e deixem a obra de Satanás em oprimir os que têm a responsabilidade da obra e em suster as mãos dos pecadores de Sião, jamais receberão o selo aprovador de Deus. Esta parte é muito importante. Quem vai receber o selo de Deus? Quem vai subsistir diante de Deus nesse tempo? Quem subsiste no conselho de Deus a esse tempo? Será que são aqueles que desculpam o pecado? Aquele que quer ser muito amável, deixar o pecador ao seu bel prazer, continuar em sua vida, apoiar o pecador? Desculpar quer dizer apoiar. Então, uma coisa eu quero dizer, irmão Mateus: os que reprovam o pecado existente no meio do povo de Deus não são olhados com bons olhos. O irmão Mateus sabe disso, porque ele está desempenhando o seu papel designado pelo Senhor. E se a igreja entender o trabalho do ministério, da atuação, e a igreja não se intrometer na atuação, estará ajudando o malfeitor a compreender que foi atuado com justiça. Exatamente. Que Deus possa nos abençoar, que nós venhamos entender, levar mais a sério essa atuação de reprovar o pecado, saber o dever de reprovar o pecado e saber que as bênçãos de Deus não podem permanecer numa igreja que permite que os pecados declarados possam permanecer aí em seu meio, em seu seio. Que Deus possa nos ajudar, nos dar esclarecimento cada dia mais, sabedoria e coragem nessa atuação.
Que as bênçãos do Deus Pai, do Deus Filho e Espírito Santo estejam sobre toda a igreja de Deus aqui na terra. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.